Olá, bom dia. O que temos para hoje? Vamos falar de Romanos, 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, né? Vem pelo ouvir. O que significa esse vem? Ele vem, ele ativa, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, né? A palavra da verdade. Porque nós lemos lá em Efésios 2:8, né? Pela graça salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse dom de Deus já está aqui dentro de nós. Então a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra, esta fé, que é dom de Deus, que já está dentro de nós, ela é ativada. Então ela vem de dentro para fora. Então isso, com esta atitude, né, que vem, ela sai para fora. Aí a gente acaba sendo o quê? A igreja. Porque aí, quando ela sai para fora, a gente o quê? Anuncia, né? Anuncia esta fé, que é dom de Deus, que está dentro de nós. Amém? Vamos continuar. Israel não pode alegar a falta de oportunidade. Estamos em Romanos 10. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Estamos falando de Israel, né? Estamos falando do Evangelho. Então, Israel não pôde alegar a falta de oportunidade de conhecer o Evangelho. Não é isso? Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim como hoje, né? Falamos, pregamos, a gente pregamos a graça, a aliança da graça, mas se não ligam, se ignoram, é porque não crê no Evangelho. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de quê? De Cristo. De Cristo. Está escrito aqui Sansão? Não, está escrito Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Israel está falando dos judeus, né? Já Moisés dissera: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Quem não é nação? Né? Quem não é nação, quem não é judaizante, né? Quem não é nação como os judeus, hebreus. Quem não é nação? Nós, os gentios, os estrangeiros. Com gente insensata e vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Porque nós hoje que entendemos as palavras, né? Ele foi achado, ele está dizendo aqui, foi achado por quê? Por nós que vivemos hoje na aliança da graça, entendemos a palavra, né? Então, mas aquela geração israelita não entenderam a palavra, né? Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então não é orgulho para nós sermos um Israel espiritual. Porque Israel, quando ele teve a oportunidade, como está escrito ali em cima, está escrito aqui no versículo 21 de Romanos 10. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por quê? Eles estavam, tinham toda a oportunidade, eles ouviam a palavra, mas eles, eles queriam ser apenas religiosos, né? Eles não entendiam E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aí dizemos: mas Cristo
não estava lá no tempo de Israel. 1 João está escrito assim: Cristo já existia quando o mundo começou. Então, Cristo ele já existia o tempo todo. Ainda aqui em 1 João, capítulo 2, diz assim: e como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele quem? Cristo, obedecendo aos seus o quê? Mandamentos, né? Alguém poderá dizer, eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é o quê? Um mentiroso. E a verdade não está nele, mas aqueles que fazem o que Cristo manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Esta é a maneira de saber se nós somos o quê? Cristão. Não estou falando do cristianismo. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo vem lá de Constantino, né? De Constantino, da Idade Média, né? O imperador Constantino. Não estou falando de cristianismo, estou falando de seguidor de Cristo, né? Aqueles que eram do caminho, que viraram cristãos. Qualquer um que diga que é servo de Cristo, não é de ninguém, de Cristo, deve viver o quê? Como Cristo viveu. Olha, estou escrevendo essas coisas para todos vocês, meus filhinhos, está escrito em 1 João, porque os seus pecados foram o quê? Perdoados em nome de Jesus na cruz. Então, que eles foram o quê? Perdoados, né? Se alguém lhe acusar, diga aqui, ó, que já foram perdoados, está lá em Romanos 8 também. Estou escrevendo essas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo, né? Quem está vivo, né? Jesus Cristo ressurreto, desde o que? O princípio. Nós lemos lá, desde o princípio. Lemos lá, ó, no início, Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo vi com os meus próprios olhos e ouvi falar. Claro, aqui entramos falar sobre anjos, né? Mas não é o caso aqui. Que estavam lá, lembra? Lá do início, que está escrito em Gênesis, façamos é o quê? Plural, né? Muito bem. E estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o quê? O Pai. Eu escrevo a vocês, pais, porque conhecem o quê? Aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e mente, e triunfaram contra o quê? Contra o anticristo. O anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. Cristo, ele está em qual aliança? Aliança da graça, né? Cristo é depois da cruz. Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o quê? O Pai. Simplesmente lendo a palavra. Estamos aqui em Efésios 1, né? Vamos aqui no versículo 13, né? E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos, né? Olha, e por causa daquilo que Cristo, o que Cristo fez, né? Jesus Cristo morreu na cruz, né?
Também todos vocês que ouviram o quê? Essa boa notícia sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram o quê? Marcados, foram selados, né? Pelo Espírito Santo, como o quê? Pertencentes a Cristo. Pertencentes a quê? Algum lugar, algum isso, aquilo outro? Não, pertencentes a Cristo. Por isso eu digo que quem é cristão pertence o quê? A uma nação, o qual há muito tempo havia sido o quê? Prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós, o sinal do Espírito está onde? Em nós, significa que Deus já o quê? Nos comprou. Precisamos fazer alguma coisa? Pagar, ajudar Deus a pagar alguma coisa? Não, está falando aqui que ele já comprou, né? Na cruz, lá com sangue, né? Sangue precioso, ele já nos comprou. E que ele garante levar-nos para si mesmo, né? Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Já estamos comprados. Colossenses 1, versículo 11. Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando. Não é para estacionar, né? Não é para olhar para trás, é avançar com perseverança, paciência. Temos que ter paciência, né? Com as pedrinhas, as coisas que a gente vê pelo caminho. E com o quê? Alegria, porque se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ter esta alegria. E sejam que sempre agradecidos. E agradecidos a quem? Né? A Dona Maria, que é a bambam da oração, não, agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem o quê? No reino da luz, né? Aqueles que vivem no reino da luz, porque Ele nos resgatou. Qual é o verbo mesmo? Vai resgatar? Resgatou na cruz, lá quando ele morreu na cruz, resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou, né, a nossa liberdade. Ele comprou o quê? Um lugar para nós ficarmos cativos? Não, aqui está dizendo que ele comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou. Não falou que nós temos que fazer isso, fazer aquilo outro. Perdoou. E justificou também, né? Romanos 5. E perdoou, né? Romanos 8. Todos o que? Os nossos pecados. Ele é a semelhança perfeita do Deus o quê? Invisível. Ele já existia o quê? Antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos também ver. Amém?